E aí pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula, né? Continuação das nossas aulas. E a continuação da nossa aula, então, da nossa aula anterior, é a associação de resistores. Conteúdo importante, sempre aparece no Enem para a gente fazer, por isso a gente deve prestar um pouco de atenção. Mas não é um conteúdo muito complexo, conteúdo fácil. Vamos lá! Associação de resistores. Eles se associam de duas formas diferentes. Eles podem estar associados em série ou em paralelo. Por que colocar um ao lado do outro? Para a gente determinar as diferenças, né? Característica de cada um deles. Então vamos lá. Na associação em série, qual é a característica? A corrente elétrica, a corrente que a gente conhece pela letra I, é igual para todos os resistores. Então, quando eu faço uma associação em série, por todos os resistores que a corrente passar, ela vai ter o mesmo valor. Um desenho fácil para a gente poder fazer um estudo básico seria esse aqui. 3 resistores, que eu vou chamar de R1, R2 e R3. Entre as extremidades, eu tenho o ponto A e o ponto B. Quem é a corrente elétrica? A corrente elétrica sai do ponto A, passa pelo resistor 1, como I, que a gente já conhece, passa por 2, que é I também, e passa por 3, que também é I, chegando até o ponto B. Mas importante, se eu tenho resistência, né, e corrente passando, significa dizer que entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma tensão. Eu chamo de tensão AB. A outra característica aparece agora. Quando eles estão associados em série, a corrente é a mesma. Porém, a tensão é diferente para cada resistor. Essa é outra característica. Então, na associação em série, a corrente é igual para todos e a tensão é diferente para todos. Vamos para a associação em paralelo. Na associação em paralelo, a corrente que você conhece pela letra I se divide. Fazendo um esquema básico, também com 3 resistores, né? O nosso esquema seria esse aqui. R1, R2 e R3, ponto A, ponto B. Então, pelo ponto A, né, pela extremidade A, parte a corrente que a gente chama de I. Encontra esse ponto que a gente dá o nome de nó, e ali ela se divide em I número 1, I2 e I3. Então, a característica da associação em paralelo é a divisão da corrente. Essa corrente, então, ela vai passar pelo resistor 1 e continuar o seu caminho. Vai passar pelo resistor 2 e vai passar pelo resistor 3 e também continuar o seu caminho. Encontra outro nó, se junta e torna a CI novamente. Bom, característica da associação em paralelo, a divisão da corrente elétrica. Porém, entre os pontos A e B eu tenho a tensão, e na associação em paralelo, a tensão é igual para os resistores. Estabelecendo a diferença entre os dois, associação em série, a corrente é igual para todos, a tensão se divide.
Associação em paralelo, a corrente se divide e a tensão é igual para todos. O que a gente calcula quando eu faço a associação de resistores? Eu vou calcular a chamada resistência equivalente. A resistência equivalente da associação. Isso é importante, então é o nosso próximo cálculo. Quando eu tenho a associação em série, como é que eu calculo essa corrente, essa resistência equivalente, melhor dizendo? Né? E quando eu tenho a associação em paralelo, como eu vou calcular essa resistência equivalente? E aí também vem uma grande diferença entre as duas. Lembre-se que o objetivo das duas associações é sempre calcular a chamada resistência equivalente, que você vai conhecer como REC. Das duas, o objetivo é calcular essa resistência equivalente, calcular esse REC. Na associação em série, a resistência equivalente, ela é simplesmente a soma dos resistores. Quando eu somo os resistores, eu calculo então a resistência equivalente. Se a minha associação for em série. Se a minha associação for em paralelo, eu tenho três formas diferentes de calcular. A primeira, que eu chamo, de forma geral. Por que a forma geral? Porque ela calcula quantos resistores eu tiver, independente de quantos são. Então a forma geral seria 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí eu tenho o cálculo da resistência equivalente. A primeira maneira. A segunda maneira que a gente tem é chamada de produto pela soma. Mas o importante, eu não posso usar ela sempre. Ela só me serve se eu tiver dois resistores. Se eu tiver apenas dois resistores, eu consigo calcular essa resistência equivalente. E como eu calcularia? A resistência equivalente ia ser o produto dos dois resistores dividido pela soma de dois resistores. Essa é a segunda maneira e ela só serve para dois resistores. A terceira maneira é quando eu tenho vários resistores iguais. A resistência equivalente vai ser eu pegar um resistor e dividir pela quantidade de resistores. Então esse R representa um resistor, vou até colocar aqui, um resistor, e esse N, número de resistores. Essas são as três maneiras que eu tenho de calcular a resistência equivalente quando eu estou associado em paralelo. Ok? Nós vamos fazer um exercíciozinho agora, um em série e um paralelo, para fazer uma fixação do que aconteceu. Então vamos lá, o exemplo número 1, igual nós havíamos falado. Bem básico para a gente poder fixar realmente. Por exemplo 1, eu pego então 3 resistores, ponto A e ponto B. Vamos determinar que esse aqui vale 10 ohms, esse aqui vale 7 e esse aqui vale 3. Então eu pego esses 3 resistores e ligo, conecto a uma tensão U equivalente a 100 volts.
Pergunta clássica, né? Qual é a resistência equivalente? E não fica muito difícil da gente determinar. A resistência equivalente, então, seria a soma de 10 mais 7 mais 3. E a resistência equivalente seria igual a 20 ohms. Sem problema. Mas vamos supor que eu queira, né, que você calcule as tensões. O número 1, o número 2 e o número 3. Quanto vai valer cada tensão dessa aqui? Lembrando, né, calculamos a resistência equivalente. Lembrando que, como estão associados em série, a corrente que está passando é igual para todos. Né? Não há um nó para a divisão dessa corrente. Então, primeiro eu vou calcular a corrente elétrica. Pela nossa equação da primeira lei de Ohm, U é R vezes I. Eu quero calcular o I, que é a nossa corrente elétrica. Então, I igual a U sobre R. Mas que R é esse? O R é equivalente, que nós calculamos da associação. Então, a corrente elétrica vai ser o U, que vale 100 volts, dividido pela resistência equivalente, que vale 20. Logo, a corrente equivale a 5 amperes. Então, eu sei que pelo resistor número 1 passam 5 amperes, pelo 2 5 amperes e pelo 3 também 5 amperes. Quanto vale, então, o U de cada uma delas? Bom, lembre-se, né? Se eu quero achar o U número 1, vai ser R1 vezes I. É a mesma corrente, por isso que eu não vou dar número para a corrente. Se eu quero o 2, é R2 vezes I, o mesmo I. E se eu quero o 3, é R3 vezes I. Substituindo os valores, né? Então, vou até fazer de vermelho. O U número 1 vai ser a resistência 1, que vale 10, dividido pela corrente, que foi 5. Então, aqui equivale a 50 volts. O número 2, o 2 vai ser a resistência 2, que vale 7, vezes a corrente, que vale 5. E aí dá 35. Da mesma forma, que a hora que eu for calcular o número 3, vai ser a resistência 3, que vale 3, vezes 5, 15 volts. Se você fizer a soma dos 3, você encontra a tensão que eu tinha no total. Então, o que a gente calculou? Nós calculamos a resistência equivalente, calculamos a corrente que passa por eles e calculamos a tensão de cada um. Então, completando o nosso quadro, quanto vale o número 1? 50. Quanto vale o 2? 35. E quanto vale o 3? 15 volts. Esses são os nossos resultados. Agora nós vamos fazer um exercício de associação em paralelo. Bom, então fizemos primeiro um exercício de associação em série. Vamos fazer um exercício de associação em paralelo. Então vamos fazer um desenho básico aqui pra gente, né? Vou fazer um resistor e vou fazer outro. Vou fazer apenas 2, mas com as características importantes. Eu vou dizer que o primeiro resistor, então, ele vale 20 e o segundo vale 10. E estão ligados em 100 volts. Bom, o que a gente calcula, né? Primeiro, sem dúvida alguma, o primeiro cálculo seu seria da resistência equivalente. Repare que são apenas 2 resistores. Então, quando eu for fazer a resistência equivalente, eu posso usar o produto entre eles dividido pela soma entre eles. Então, a resistência
equivalente vai ser 200 dividido por 30, que eu posso simplificar os zeros e vai ser igual a 20 terços ohms. Ora, eu não vou fazer essa divisão. Porque, dá aproximado o valor. Dá aproximado, a gente sabe disso, né? Mas nós não fazemos essa divisão. Eu vou trabalhar com fração. Foi justamente por isso que eu escolhi esses dois valores. Para a gente poder trabalhar com fração. É uma coisa que a gente não gosta muito de fazer, não gosta muito de trabalhar, mas a gente precisa, né? Então, lembrando que aqui eu ainda tenho o ponto A e aqui eu ainda tenho o ponto B. A corrente ela vai se dividir. Então eu vou falar aqui, vem o I, para cá vai o I número 1 e para cá, então o I2. Passa pelos resistores I2 e aqui o I número 1, volta, continua o caminho até encontrar o nó e acabar sendo I. A pergunta nossa é a seguinte, né? Quanto vale a corrente de cada um deles? Essa é a pergunta. Vamos calcular a corrente total, né? Eu tenho aqui a resistência equivalente. Usando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Mas eu quero a corrente. U sobre R. Que R é esse? O R equivalente que você encontrou. Então, o I seria 100, que é o nosso U, a nossa tensão, dividido pela resistência equivalente que achamos ser 20 terços. Repara que eu não dividi, não vou dividir. Divisão de fração, repete a de cima, multiplica-se o inverso da de baixo. Podemos fazer uma simplificação básica, cortando o 20 e o 100, sobrando 5. E vamos chegar à conclusão que a corrente equivale a 15 amperes. Essa é a corrente I. Mas eu quero saber quanto vale I número 1 e I número 2. Importante isso. O total eu sei que é 15, né? Então, para saber quanto vale I número 1, por exemplo, vou até fazer de vermelho, eu vou fazer U dividido por R1. Por que coloquei só U? Porque uma das características da associação em paralelo é que o U não se divide, ele é o mesmo para os dois. Por isso que eu coloquei só U. Analogamente, da mesma forma, o I2 seria U sobre R2. Colocando os valores, então eu teria 100 dividido pela resistência 1, que vale 20, e daria 5 amperes. Então, a corrente número 1 equivale a 5 amperes. Quanto vai valer a corrente número 2? 100 dividido por 10. Corte os zeros e eu vou ter então 10 amperes. Portanto, o I2 equivale a 10 amperes. Repara que quando eu somar as duas, o meu resultado tem que ser a que eu tinha antes, né? Já que elas se dividem e quando elas se juntam, volta a ser quem eu tinha antes. Então tem gente agora perguntando o seguinte: aonde eu uso a associação em série, aonde eu encontro a associação em série e aonde eu encontro associação em paralelo? Essa pergunta é importante, né? Vamos pensar no seguinte. Vamos lá para a nossa época do Natal, né? Vou apagar esse exercício para dar o exemplo aqui que o pessoal está perguntando nesse momento. Então, no Natal, você vai lá e compra um pisca-pisca, que ele tem várias lâmpadas, né? Às vezes o cara compra um pisca-pisca de 40 lâmpadas, por exemplo.
O que acontece? Chega na sua casa, você liga, ponto A, a gente sabe que tem que ter o ponto A e o ponto B. Você liga, a corrente elétrica vai passar pelas lâmpadas, né? E ela tem que chegar até o ponto B para acender. No dia seguinte, você vai ligar e ela não acende. Por que não acende? Porque queimou. Queimou todos? Não. Basta que um deles se rompa e o pisca-pisca todo apaga. 400 lâmpadas, você não vai trocar as 400 lâmpadas para saber qual queimou. Isso é um exemplo de associação em série. Da associação em paralelo é aquele pisca-pisca que custa um pouco mais, porque ele é dessa forma aqui, ó. Então tem lâmpada aqui, aí tem lâmpada aqui. Cada uma resistência dessa representa uma lâmpada. Ponto B, ponto A. Nós já sabemos que a corrente ela vai se dividir. Sabemos disso. No primeiro dia você acende o primeiro, acende o segundo e acende o terceiro. Mas aí no segundo dia, o primeiro não acendeu. O primeiro estava associado em série, mas os três estavam entre si associados em paralelo. Não acendeu o primeiro, mas os outros dois acendem, não depende do primeiro. Então esse também é um exemplo de uma associação em paralelo. Ok? Pessoal, um grande abraço a vocês. Na próxima aula, vamos continuar o nosso conteúdo.